Tá valendo a pena comprar um RX 6600 em 2025? E se estiver valendo a pena, como ela se desempenha em jogos? Isso tudo você vai ver nesse vídeo. Irmão, se tu tá pensando em comprar uma placa de vídeo que seja um pouco mais potente para rodar novos lançamentos de 2026, por exemplo, o Resident Evil 9, ou até dependendo de como sair o lançamento, o GTA 6, mas é claro que você, como todo brasileiro médio, não tem aquela bagaça no bolso para comprar, por exemplo, uma 3060 ou uma 4060, mas mesmo assim quer comprar uma plaquinha de vídeo com um poder gráfico um pouco superior, mas sem pagar muito caro. Aí que entra a RX 6600. A RX 6600, mesmo sendo uma placa bem atual em questão de tecnologia e poder gráfico, ela já é uma placa de vídeo mais antiga, porque é uma placa de vídeo lançada em 2021, então ela já tem ali quase seus 5 anos de idade. Mas querendo ou não, isso não interfere em muita coisa, já que é uma placa de vídeo bem forte, até para hoje em dia, e vai rodar jogos atuais tranquilamente. E dá para ver que isso é verdade vendo aqui a ficha técnica dela. É uma placa de vídeo que roda jogos tranquilamente em Full HD, ela é feita para essa resolução, podendo rodar jogos até em 2K, dependendo do jogo que você for jogar e dependendo da qualidade gráfica que você colocar no jogo. Ela tem 8 GB de VRAM, já é DDR6, tem o TDP de 132 watts e tem 1792 SP. É uma placa bem forte mesmo para hoje em dia. Se a gente pegar em comparação aqui com outras placas de vídeo aqui no Tech Power Up, dá para ver que ela tá ali quase no mesmo desempenho de uma 2070, que eu gosto de falar o seguinte: a 2070 é meio difícil de achar aqui no Brasil. Então, se for para colocar em comparação, eu gosto de colocar aqui no lugar da 2070 uma 3060, entendeu? Que é quase ali o mesmo desempenho. E a 3060 ganha por pouquinho também da 6600. E é uma placa de vídeo que tá custando muito mais do que a 6600. Só para você ver o tanto que essa placa de vídeo aqui é um monstro. Ah, também só por questão de curiosidade, ela tá aqui, ó. Tá acima da 2060 Super, tá acima da 2060, da 5700, da 1080. Se você descer lá embaixo, ó, quem que a gente vai encontrar aqui, ó. RX 580. Ela é 40% mais forte do que a RX 580. E é porque a RX 580, mesmo sendo uma placa de entrada hoje em dia, já é uma placa de vídeo bem fortinha que vai rodar muito jogo por aí, entendeu? Tudo bem, agora falando de preço. Tá bom, agora falando em preço, é uma placa de vídeo que desceu bastante o preço desses meses pra cá, né? Já que ela tava custando ali na faixa de 1.800, quase R$2.000, mas o preço dela caiu ali pra faixa dos 1.400 a R$1.600. Quando eu falo dos 1.600 é porque existe uma versão dela Triple Fan da AUG. Então, consequentemente, vai ser um pouco mais caro do que as Double Fan. E é claro que tem aquela comparação, a questão do salário do brasileiro, né? Que um salário mínimo tá 1.512 ou é 1.524, se eu não me engano. E a placa de vídeo tá custando praticamente um salário inteiro. Só que, se for para comparar com outras placas com o mesmo desempenho, cara, ela é uma placa de vídeo que tá custando um preço bom, entendeu? Agora que você já descobriu o preço, vamos para a parte que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo estão esperando, que são os testes em jogos. E para começar, vamos começar com um jogo mais leve, um jogo de FPS ali, um Valorant. E ele tá rodando muito bem ali na casa dos 300 a 400 FPS, tá numa média de 423, tá alterando um pouco às vezes, tá descendo um pouco ali a média, mas eu acho que não cai de 400 FPS. Tá numa máxima de 555 FPS, uma mínima de 281 FPS, tá super jogável o jogo. Cara, esse jogo, esse hardware com essa placa de vídeo, dá para jogar competitivamente tranquilo o Valorant. Aqui com o Uncharted 4, que é um jogo incrível criado pela Sony. Estamos aqui em Full HD, com um preset basicamente ali no Ultra, quase tudo no Ultra, e com FSR off, né? Com FSR desligado. É importante lembrar que esses testes estão sendo feitos com o Ryzen 5 5600X e esse jogo tá pegando ali uma média de 72 FPS, uma máxima de 79 e uma mínima de 64 FPS, que para um jogo modo história tá ótimo. E agora com The Last of Us, outro jogo incrível criado pela Sony, tá rodando em Full HD, preset médio, com FSR também desligado. Nenhum jogo aqui está com upscale e nada desse tipo. Uma média de 60 FPS cravadinho, uma mínima de 58 e uma máxima de 62, que para um jogo modo história, ainda mais nesse calibre aqui, que é um jogo bastante pesado, tá ótimo.
tá super jogável, eu jogaria, você também consegue jogar com esse preset e com esse FPS. Agora outro jogo modo história, dessa vez não é criado pela Sony, esse jogo é da Capcom. Resident Evil 4, está rodando em Full HD, está no preset onde está priorizando o gráfico, como eu falei de novo, sem nenhum upscale, tá pegando uma média de 80 FPS, uma mínima de 73 e uma máxima de 89, que tá incrível para um jogo, como é que eu posso falar, desse calibre, né? Um jogo com esse peso, né? Um jogo que não é leve, mas mesmo assim tá pegando ali na faixa de 80 FPS de média. Agora sim, se você quer jogo pesado, tome-lhe Red Dead Redemption 2, rodando em Full HD, no preset alto, nenhum FSR, nenhum tipo de upscale, tá pegando ali uma média de 66 FPS, uma máxima de 74 e uma mínima de 61, que é muito mais do que jogável aqui para esse jogo. É um jogo muito pesado e que essa placa de vídeo tá aguentando levar esse jogo num nível de gráfico muito acima do normal que o brasileiro joga. O cara que tem um RTX 580 não consegue rodar esse jogo nem no médio, e ela tá conseguindo jogar ali no alto. Então, super jogável Red Dead Redemption 2. Outro jogo aqui também da Sony, outro jogo incrível, Spider-Man Miles Morales. Esse jogo aqui prioriza um pouco mais de processador, só que é bom colocar ele para testar também o poder da placa de vídeo em conjunto com o processador, né? Tá pegando ali uma média de 78 FPS, uma mínima de 69 e uma máxima de 93 FPS, que é incrível para um jogo modo história, já cansei de falar isso. Esqueci de falar, está rodando em Full HD. Agora um jogo bem mais atual que saiu esse ano, Indiana Jones, tá rodando a Full HD, uma média de 47 FPS, uma máxima de 54 e uma mínima de 41 FPS. Tá jogável? Tá jogável para um jogo modo história. Mas como eu falei, é um jogo que foi lançado esse ano, então é um jogo muito recente, ainda tem umas coisas para eles melhorarem. Tá rodando ali no médio, então se você tacar ali no baixo, mesclar algumas coisas, o jogo fica jogável a 60, eu espero. E também tem um FSR, né, o upscale, que dá para você colocar também, que eu acho que dá para atingir os 60 quadros tranquilamente, sem perder muita qualidade gráfica. Agora GTA V, que é o jogo da galera, o povo compra o PC para jogar esse jogo, ele mais o Call of Duty Warzone, né? Tem muita gente que compra só para jogar esses dois jogos. O GTA tá rodando tudo no Ultra praticamente, Very High, rodando tudo no Ultra. A Full HD com FXAA on, mais o MSAA off. Eu não recomendo colocar porque não muda nada e é muito pesado, né? E tudo, não que essa placa de vídeo não aguente, só que eu não recomendo muito. Tá pegando uma média de 134 FPS, uma mínima de 118 e uma máxima de 154 FPS. Também muito jogável para um jogo modo história de 2013. Outro jogo da Sony, um jogo muito pesado para placa de vídeo, para processador, e é um jogo também lançado recentemente para PC, não é um jogo muito antigo. Tá ali rodando em Full HD, um preset no alto, sem nenhum tipo de upscale. Tá pegando uma média de 71 FPS, uma mínima de 65 e uma máxima de 84 FPS. Agora um jogo que eu recomendo todo mundo jogar, um jogo incrível também da Sony, né? Sony só tem jogo incrível. Ghost of Tsushima, rodando em Full HD, na qualidade alta, sem nenhum tipo de upscale. Tá pegando uma média de 75 FPS, uma mínima de 72 FPS e uma máxima de 79 FPS. Para esse jogo tá incrível. Qualidade desse jogo, a qualidade gráfica desse jogo, esse jogo é muito lindo, e rodando desse jeito ali na base dos 80 para 70 FPS, super jogável. Recomendo para todo mundo aí que tiver um PC, que quiser comprar essa placa de vídeo e querer um jogo bom para jogar, esse daqui é o jogo. Agora aqui no Forza Horizon 5 em Full HD no preset Ultra, tá rodando ali numa média de 122 FPS, uma mínima de 114 e uma máxima de 128 FPS. Super jogável também, é um jogo muito bem otimizado. Claro, vai depender da placa, só que, por exemplo, a RX 580 consegue rodar esse jogo no alto a 60 FPS tranquilamente. Agora outro joguinho de FPS aqui, CS2. É um jogo que a gente tá rodando ali no preset alto, em Full HD, e tá pegando uma média de 239 FPS, uma mínima de 213 FPS e uma máxima de 263 FPS, que para um jogo competitivo, ótimo. Tá no FPS incrível. E essa placa de vídeo tá mostrando que veio, né? Claro, junto com o processador que também é bastante forte.
mas ela tá fazendo seu trabalho muito bem. Esse jogo que eu falei que junto com o GTA V, muita gente compra o PC só para jogar ele, Warzone, tá rodando ali no Ultra, que não é o ideal para jogar esse tipo de jogo. Em Full HD, tá rodando ali numa média de 90 FPS, uma mínima de 79 e uma máxima de 103 FPS, que para esse jogo tá incrível. Tá rodando ali na faixa dos 80 para 90 dentro da casa, quando você sai da casa bate uns 70 para 80 também. Então tá super jogável esse jogo. Se você quiser comprar essa placa de vídeo só para jogar esse jogo, tá valendo a pena. Outro jogo também, lançamento desse ano, Death Myth Wukong, tá rodando ali num preset do médio, em Full HD, com FSR off, e tá pegando uma média ali de 54 FPS, uma mínima de 50 e uma máxima de 61 FPS. Que também tá incrível para um jogo que lançou esse ano, é claro, né? Beleza, mas vale ou não vale a pena comprar a RX 6600 em 2025? Antes de eu falar a minha opinião, considere deixar o like e se inscrever no canal para estar me incentivando a postar mais conteúdo aqui para vocês, e ative o sininho para não estar perdendo mais nenhuma novidade aqui ou vídeo novo nesse canal. Cara, para mim, não tem outra placa de vídeo que seja melhor para pegar do que essa hoje em dia. Porque, por exemplo, a concorrente direta dela em questão de desempenho, que é a RTX 3060, não tá nem perto da faixa de preço que ela tá custando. A 3060 tá um pouco mais difícil de achar ela hoje em dia, mas ela tá custando ela ali na faixa de R$ 1.800, que é praticamente R$ 400 mais caro do que a RX 6600.